Povo abençoado, povo de Deus, eu tenho um assunto bastante polêmico, que já é polêmica durante os séculos, mas eu gostaria de expressar a minha opinião. Espero que você tenha um pouquinho de paciência para ficar até o fim desses minutos, desse vídeo, porque é uma pregação que estamos vendo e ouvindo aí quase todos os dias, até nos meios, né, até nas igrejas pentecostais. As pessoas estão absorvendo um pouco de tudo isso e trazendo para dentro das igrejas esse ensinamento sobre a teoria da salvação predestinada. Então eu gostaria de falar alguns pontos para você. Cuidado quando você ouvir esse tipo de pregação que traz a ideia de 5 pontos que para a igreja são importantes. Cuidado, viu? Essa salvação pela essa graça fácil, essa graça que está aí, que dá até nojo dessa graça, uma graça sem a graça de Deus. Cuidado, vá para a Bíblia, pesquise na Bíblia, não confie, nem acredite em tudo aquilo que esses homens que dizem ser homens de Deus falam, não. Vá para a Bíblia é o melhor professor para você ter a certeza que verdadeiramente você está recebendo um bom ensino e um bom conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, eu vou citar alguns pontos aqui e vou entrar nos textos a seguir. Eles dizem o seguinte: depravação total. Ele diz que você é 100% incapaz de realizar o que verdadeiramente é bom aos olhos de Deus. Você é incapaz de se preparar para a salvação. Só a intervenção direta pode mudar a situação. Vejam só como é complicado. O segundo ponto que eles falam é da eleição incondicional. Eleição significa escolha. Eles dizem que essa escolha de Deus não se baseia em nenhum mérito humano ou individual, ou mesmo na fé das pessoas, mas sim na sua decisão soberana, incondicional e irrevogável. Quer dizer, você só entra no céu se Deus quiser, se Deus te escolheu, senão você não tem jeito de entrar. Terceiro, expiação limitada. A redenção de Cristo é particular e para aqueles que são alvo da sua graça, somente alguns e não para todos. Vejam só, Jesus morreu apenas para alguns. Quarto, graça irresistível, conhecida como graça eficaz, vocação eficaz, ensina que a influência salvífica do Espírito Santo é irresistível, superando toda e qualquer resistência. Quer dizer, quando Deus quer salvar alguém, não tem como o camarada resistir ou optar em não ser salvo, quando Deus quer. Quer dizer, tudo está no controle de Deus, eu não tenho livre-arbítrio para fazer nada. Quinto, perseverança dos santos, conhecido como segurança eterna. Vejam só, sugere que aqueles a quem Deus chamou para a salvação e também para a comunhão eterna não podem cair em desgraça e perder sua salvação, mesmo que o pecado os leve a renunciar à sua profissão de fé, mesmo que o cara viva em uma vida de pecado, não tem problema. Um dia ele volta, porque salvos uma vez, salvo para sempre. A pergunta é, será? A Bíblia fala sobre isso? A Bíblia dá ênfase sobre isso mesmo? Vamos ver a seguir, né? Primeiro, vamos falar aqui um pouco sobre esses calvinistas sensacionalistas que tem de monte aí na internet. Aí eu queria até copiar alguns textos aqui de um pregador abençoado aí que deixou aí nos seus livros, e quero citar aqui algumas coisas aqui que verdadeiramente eu concordo e não precisou nem eu pesquisar porque estava pronto algum material aqui. Pesquisei algumas coisas só. Primeiro, esses camaradas não creem nos dons do Espírito Santo. Esses camaradas não creem no batismo no Espírito Santo, na evidência de falar em língua. Eles não creem em milagres, eles debocham da nossa fé. Aí diz um conhecedor aí da palavra aí que o guru deles na América fala que isso é possessão demoníaca quando o crente começa a falar em línguas. E tem um monte de gente, viu? Um monte de gente seguindo, mandando zap, seguindo nas suas redes sociais. Essa mesma linguagem está nos púlpitos pentecostais. Infelizmente as pessoas não buscam a conhecer a palavra, não lê a palavra, não procura verdadeiramente saber o que é e fica repetindo essa linguagem desses pseudos, como são chamados aí, pseudos reformadores predestinados, é o que estão sendo conhecidos aí na internet. Por que predestinado? Porque fazem uma lambança sobre predestinação, presciência de Deus e segurança da salvação, como eu li aí no começo
do texto aí, né? Então existe, eu marquei aqui alguns atributos incomunicáveis, né, de Deus, que são onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Dentro da sua onisciência tem a presciência, quer dizer, Deus sabe tudo antecipadamente, mas permite eu e você escrever a nossa história. Deus permite as nossas decisões serem escritas por nós, se queremos ou não queremos. Vamos lá. Quando Deus fez o homem, lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, ele diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Trindade estava presente ali. Vocês podem olhar no texto, que significa Elohim. Né? E um dos significados de Elohim é o quê? É um substantivo plural que indica pluralidade de pessoas. Quer dizer, Deus é um ser pessoal, mas Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, quanto à sua essência, ele é uno. Quanto à sua personalidade, ele é três, ele é trino. Quando Deus criou o homem, usou Elohim para poder mostrar que ele fez um ser pessoal à sua semelhança. É o que significa ser pessoa. O que é que significa então ser pessoa? Ele estava trazendo a ideia de pessoa para dar o significado dela. Então qual é o significado de pessoa aqui? Inteligência, vontade própria, sentimento. Deus fez o homem com vontade própria, quer dizer, com livre-arbítrio para ele escolher o que ele quer, meu irmão. Para ele escolher o que ele quer. Se tivesse predestinado o homem a alguma coisa, já tinha predestinado lá no Adão e na Eva, né? Já tinha predestinado lá atrás, para não pecar. Eles tinham livre-arbítrio, né? Coma de tudo, vocês podem observar o texto aí. Mas você não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque senão vocês vão morrer. É por isso que houve a tentação, é por isso que o espírito de Satanás foi e tentou eles ali para que destruísse aquilo que Deus tinha criado, né? Ele colocou uma regra, Deus tem regra, porque o homem podia decidir, você pode observar, podia decidir comer ou não comer, né? Então, porque a Bíblia, ela fala muito sobre obediência e regra, que é um princípio de Deus, amém? Até Jesus, eu escrevi aqui, até Jesus teve que obedecer aqui na terra algumas coisas. Filipenses 2,5. E a salvação é para os obedientes. Hebreus 5,9. Ele veio ser a causa de uma salvação para os que lhes obedecem. Então tem que haver obediência a Deus, tem que haver obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha só o que Paulo diz. Paulo então vai e mostra a queda do homem e o poder da graça, né? Quer dizer, de levantá-lo. Romanos 5, versículo 12 ao 21, você pode ler aí. Eu vou deixar o 12 aqui, que diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte é a prova de todo o homem que peca. Ele passa pela morte. Todos são pecadores, então todos morreram. No versículo 18 ele diz assim: por uma ofensa veio o juízo sobre todos para condenação, para também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos. Quer dizer, esse ato de justiça foi o próprio Jesus. A graça é para todos, como o pecado também é para todos que estão aí com seu livre-arbítrio para decidir o seu futuro, ou com Deus ou no inferno. Entendeu? Então cuidado com essas furadas, essas pregações furadas que você escuta aí, essa tal dessa graça fácil demais. Toma cuidado, porque essa é uma graça, não é graça verdadeira não. Graça verdadeira está aqui, em obedecer a Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 1, 4 e 5, Romanos 8, 29 e 30, vamos falar alguma coisa sobre isso. Lá, esses versículos, eles tentam trazer muito essa predestinação, né? Quando lá fala sobre predestinação, essa predestinação que está falando aí em Romanos 8, 29 e 30, está falando de predestinação da igreja, né? Efésios diz assim: ele nos elegeu como se fôssemos santos, plural. Então essa predestinação aí está determinando o futuro. Deus determinou um futuro para quem? Para o indivíduo, sim, mas nesse ponto não. Mas para a igreja. Qual é o futuro da igreja? É o céu.
Então, se você está firme com Jesus, está firme na igreja, você vai para o céu. Isso é uma decisão sua. Se você viver uma vida de pecado, vai para o inferno. Também é uma decisão sua. Então, Deus predestinou os pecadores que vivem na prática do pecado ao inferno. Isso é determinar o futuro. Eu não posso determinar o futuro das pessoas, tanto para o céu quanto para o inferno. Jesus e Deus não deixou nada disso. Eu trago uma ideia aqui da tipologia bíblica, por exemplo. O que é tipologia? É uma matéria da teologia que usa personagens e fatos do Antigo Testamento e que simboliza personagens e fatos do Novo Testamento e trazem lições para nós, que somos da igreja atual. Exemplo, Egito tipifica o mundo. Nós escutamos muito falar sobre isso. Deserto, a trajetória da vida. Canaã, o céu. Então, Canaã, a ideia, o alvo era o céu. Então, Paulo, em 1 Coríntios 10, de 1 a 12, ele faz uma analogia, o que aconteceu com Israel. Veja só, lá em 1 Coríntios. Israel estava predestinado a Canaã. Sim ou não? Estava predestinado a entrar na cidade de Canaã. Por acaso, a pergunta que eu faço aqui, que o texto manda fazer, por acaso todos entraram em Canaã? Não. Todos não entraram. Só para você ter ideia, num único dia, ficou 23 mil pessoas mortas em um único dia. Outros tentaram a Cristo, mas pereceram. Lá no versículo 12 fala sobre isso. Aquele, pois, que está em pé, olhe para que não caia. Olha só o que Paulo diz. 2 milhões ficaram no deserto por causa do pecado. Agora Paulo está chamando nós, nesse texto, a atenção. Assim como eles, por causa da desobediência do pecado, morreram no pecado. Assim também é para a igreja. Se não obedecer, vai morrer no pecado. Então, a tipologia bíblica, queridos e queridas, ela acaba com essa predestinação fatalista que estão pregando por aí. Viu? Cuidado com essa predestinação, salvos uma vez, salvo para sempre. Mentira, nada disso. Obediência é o princípio da palavra de Deus. É o princípio da comunhão para com Deus. É o princípio para ter a salvação. A salvação é perfeita para todos nós. Mas basta-nos arrependermos também. Romanos 10 fala sobre isso. 10:13 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Não está falando de um só. Se você crer, você vai ser salvo. Onde está a justiça de Deus que predestinou alguém para o céu e outros para o inferno? Que graça maravilhosa é essa? Que só salva meia dúzia. E o resto? As pessoas não precisam de salvação? Os outros? Né? Então eu quero citar alguns capítulos aqui que você pode ler na sua casa aí, que fala sobre isso. Tá? Romanos 3, verso 21 e 24. Romanos capítulo 5, 17 ao 21. Destaco também para você ler aí, ó, Romanos 10, versículo 13. Analise Romanos 14, 12, Romanos 11, 21, 22 e verso 32, Gálatas 3, 22, Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos por meio da fé. Né? Ele diz que o dom de Deus é a fé. Nesse texto, ele não está aqui falando que o dom de Deus é a salvação pela graça. Só Deus pode salvar. Né? Esse contexto ele se baseia em Romanos 6, 23, que diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses 3, verso 13, 14 fala, Colossenses 1, versos 22, 23 fala, Tito 2, 11, Hebreus 2, de 1 a 3, Hebreus 3, 14 a 19, Hebreus 5.9, Hebreus 10, 37 a 39. Né? Agora vamos a Jesus Cristo aqui. O que Jesus fala? Jesus fala lá em Mateus 7, 13 e 14. Aqui o sujeito está indeterminado, não tem predestinado. E ele diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todo aquele que nele crê. Então ninguém está predestinado a nada, querido. Tem que crer em Jesus, tem que ficar com Jesus. João 3,18, versos 36 também, João 17,3, Apocalipse 3, que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém entrar, ceará com ele. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E para finalizar, ele diz lá: quem abre a porta é você. Né? O texto está falando isso, quem abre a porta é você, porque você é livre para abrir essa porta, para que ele entre e faça morada. Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito falando à igreja dizem: vem.
Quer dizer, ouçam, diga vem, quem tem sede vem, quem quiser vem, quem quiser beba de graça da água da vida. Então essa predestinação fatalista, ela elimina a graça e a justiça de Deus. Veja só como é importante você conhecer a palavra e buscar pesquisar ela. A palavra diz que o meu povo peca por não examinar as escrituras, pois ela testifica de salvação e de vida eterna. Olha os textos que eles gostam de usar como base para essa predestinação. Romanos 8, 29 e 30, que fala sobre a predestinação da igreja, como eu já falei. Mas eles dizem que a predestinação é individual para cada um. Eles também citam Atos, capítulo 13, versículo 48. O texto está mostrando aí os judeus que crerem e os que não crerem. E os gentios que recebem a palavra. E para confirmar, Atos 16:5, que diz a igreja, eram edificados na fé e crescia em número indeterminado. A palavra grega que eles estão usando, eu estava acabando de pesquisar aqui também, para confirmar o que eu ouvi, né? Porque mesmo eu ouvindo, eu fui pesquisar aqui, a palavra grega de Atos 13:48 é uma palavra de cunho militar que Lucas está usando. A palavra se chama Tarso. Não tem nada a ver com predestinação. É uma fileira, é alguém, é o resultado da busca de alguém que crê. Então, o resultado da salvação que você crê é céu. Né? Diferente da palavra grega em Romanos 8, 29 e 30, que fala sobre predestinação. Lá fala sobre predestinação. Porém, a palavra ali é prorizo, que quer dizer a igreja que está predestinada à salvação de um modo geral, não o seu indivíduo em si. Né? Quer dizer que depois da salvação, como o último texto que eu li lá no começo, depois que eu sou salvo, o sujeito perde o livre-arbítrio e já não tem mais livre-arbítrio? Não existe isso. Isso é conversa furada de gente, né? Gente cheia de H aí para tentar ganhar as pessoas de outra maneira e não ganha, não é assim, o céu não é assim não, tem que obedecer. E para finalizar, Hebreus 10, 26, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Já não resta mais sacrifício de Jesus, né? Apocalipse 3:11, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, viu? Quando você ouvir esses textos aí, essa salvação pela graça, essas pregações aí que não trazem resultado de nada, você entra na igreja e sai do mesmo jeito, que dá até nojo. Toma cuidado, meu irmão. Vai orar, vai buscar a Deus, pede direção a Deus, pede discernimento a Deus e vai, para a palavra. Vai ler a palavra porque a palavra não te deixa enganado. A palavra, ela liberta, ela transforma, ela restaura as nossas vidas. Deus abençoe. Obrigado por você ter ficado até o fim dessa mensagem. Compartilhe ela aí em nome de Jesus.